Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê e esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu tô aqui com ela, gente. Eu tive que falar assim: olha para essa câmera aqui, que essa é a sua, essa aqui é a minha, aquela é a nossa. E falar isso para ela, gente, tem um peso, porque ela, assim, fez parte da nossa vida há muito tempo, assim, estava todos os dias dentro da nossa casa, né? Michele Sampaio, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço você, Lê, pelo convite, né? Um prazer estar aqui com você. Essa apresentação, né? Eu falo, as pessoas, toda vez que eu tô perto e vão gravar comigo, nossa, eu vou gravar com você. E Mas dá. Eu falo, imagina, pelo amor de Deus. Porque dá aquele peso, gente. É assim. Acho que as pessoas ficam achando, será que ela vai ver que se eu tô fazendo direito ou não? Porque ela não repare nada disso. Será que eu fico assim? Como que eu falo? Será que eu tô falando certo? Não, pelo amor de Deus, tá? Sempre linda, falando bem, eu te acompanho nessas redes sociais. Muito obrigada. Na sua página e agora no Lelê Pod também. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. E assim, se apresente então, assim como se alguém não conhecesse ela, né? Bom, eu sou Michele Sampaio, eu sou jornalista. Trabalhei muito tempo na televisão, as pessoas aqui na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, me conhecem muito da TV, porque eu trabalhei aí quase 20 anos com televisão, 16 anos deles na afiliada da Rede Globo aqui, então ficou um rostinho, uma carinha conhecida na região, então a maioria me conhece da época da televisão. Hoje eu não atuo mais na televisão, né? Hoje eu tenho uma empresa, na verdade eu já tinha essa empresa vai fazer 10 anos no ano que vem, e eu sou sócia do Marcelo Espanha, que também vem da televisão, e a gente tem hoje o Grupo Comunicarte, o nosso core business, né, a nossa força dentro da Comunicarte, são os nossos treinamentos na área de comunicação, para times, para pessoas, para melhorar a performance na comunicação. Então, hoje a gente atua nessa área, mas também a gente tem a parte de comunicação interna, marketing, que a gente assessora algumas empresas, e hoje a gente vive da Comunicarte e a gente está muito feliz. A gente tem um estúdio em São José dos Campos de podcast também, então a gente está crescendo aos pouquinhos. E você nasceu comunicadora, assim? Você tem esse dom desde criança e foi aprimorando, ou você aprendeu a ser assim? Como que foi? Acho que um pouco das duas coisas. Eu sempre fui uma criança muito expansiva. A minha mãe sempre falou que às vezes tinha que ficar de olho, porque a gente ia para um lugar, quando via eu já estava falando com alguém, conversando com alguém, que ela tinha medo até das pessoas me levarem embora. De tanto que eu falava, conversava com as pessoas, sempre fui muito aberta, expansiva. Mas eu tenho, talvez as pessoas não imaginem que eu tenho um lado muito tímido, que eu tenho um pouco de vergonha de algumas coisas, né? A gente não imagina. Então, assim, quando eu era mais jovem, mais menina, às vezes eu tinha vergonha de pedir as coisas para as pessoas, ia na casa das minhas amigas. Ficava encolhidinha? Não, até que não era de ficar encolhida, mas eu tinha vergonha de algumas coisas, de aceitar. A tia de uma amiga oferecia, quer comer não sei o que, eu tinha vergonha de falar, só falava se a minha amiga falasse. Então, umas coisinhas que eu acho que são naturais de criança também, né? Mas a minha mãe sempre falou, você sempre foi nasceu para esse meio de comunicação. Eu gravava programas em casa, vocês vão rir, óbvio, mas assim, é engraçado. Eu cresci numa era show da Xuxa, né? Então, eu não vou rir, não, porque eu também sou dessa era. Então, assim, eu fazia programas pela casa, gravava. Apresentava tendo a Xuxa, descia da nave, tudo isso. Então, assim, eu fazia isso quando criança, eu fazia muito em casa. Na época eram aquelas câmeras de VHS e a gente gravava não era mesmo. só simulação. Não era simulação, gravava, tenho fita, VHS. Punha no disso. videocassete, né? Sim, e aí eu sempre gostei de ir para programas de televisão. No show da Xuxa eu já fui 5 vezes. Sério? Sério, de chegar a brincar. Assim. Gente, nunca fui. Era então, assim, as pessoas... eu sempre gostei, fui no programa da MTV. Mas eu também sempre fui muito crítica assim, comigo. Então, eu gostava de fazer, mas aquilo tá bonitinho, perfeito, né? Então, eu tenho um lado, assim, que ao mesmo tempo eu sou muito expansivo, um outro lado que eu sou muito reservado, assim, vergonha de algumas coisas, né? Acho que todos nós temos essa preocupação com o julgamento do outro, né? Sim. Que passa muito pela comunicação. É, né? Que conforme você vai comunicando, esse julgamento vai ficando um pouco Sim. menos importante, né? A gente acaba deixando meio de lado, pensando assim, nem todo mundo vai gostar do que eu vou falar, mas assim, muita gente vai e eu tô falando para essas pessoas, não Sim. é isso? E aí você vê também, porque assim, ao longo da minha vida, fui oradora da turma, as pessoas me escolhiam para falar, então. Para ler um texto.
né? Então, assim, você começa a perceber certas habilidades que você tem que naquele momento se diferenciam de outros colegas. Então, eu vi que a comunicação era muito, muito a minha veia, assim, E quando você foi para o jornalismo, já foi com essa intenção de trabalhar na TV, de falar e de... Não? Na verdade, se eu contar para você que antes de eu fazer jornalismo, eu estava um pouco perdida na questão de carreira. Sério? Era muito jovem, eu tinha passado por um desafio, um momento muito triste na nossa vida, que foi ter perdido a minha irmã caçula. Meu Deus. E assim, eu estava prestes a prestar vestibular, eu não sabia o que eu queria, eu prestei arquitetura, eu prestei direito, prestei educação física. Aí eu entrei em direito, fui um dia, não gostei, já não foi um trote Direito, legal. talvez você fosse uma daquelas advogadas criminalistas que fosse apresentar para o júri, talvez. Eu sei que eu detestei o direito, desculpa falar, Lenina, mas assim, meu irmão completou a faculdade, eu entrei com ele no primeiro dia, mas assim, a hora que... Sabe quando você se sente um peixe fora d'água? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, nesse lugar, com essas pessoas? E olha que eu tava com meu irmão, que era uma segurança a mais, né? A gente foi junto para a universidade. E aí, eu falei, não. Daí depois no do mesmo direito, ano, você passou em todas essas outras até ir para o jornalismo. no mesmo ano, eu fiz a educação física. E aí, Você saiu de um, já passou fui para pra outra. outro, isso. E aí, a educação física, eu sempre gostei muito de academia. Meu sonho era ser dona de academia, ter uma academia. Sempre gostei muito de malhar. Então, assim, já competi em duro de bicicleta, trekking, que é o a pé. Eu gostava de bodyboard, depois... Nossa, você já teve uma veia atlética muito total atlética. aí. Gostava de corrida e aeróbica naquela época. Você vê como eu já tô... A idade já passou. Naquela época, a aeróbica era super alto. Eu lembro. Não, você é bem mais jovem, menina. Sim, gostava de aeróbica e ia pra praia, gostava de levar prancha, essas coisas. Então, eu sempre gostei pular de bungee jump. Na verdade, você sempre gostou do movimento, Do esporte, eu sempre gostei, fui muito do esporte, sempre amei esporte a vida toda. Tanto é que em casa minha mãe fala, nossa, cadê hoje, né? Que eu sou mais preguiçosa. Minha mãe fala, cadê a Michelle lá de trás? Você treina? Nossa, bem menos. Assim, a rotina hoje me deixa mais cansada, desgastada. E aí minha mãe fala, por que de repente você não volta e encontra alguma atividade que você sempre foi apaixonada, né? Então eu fui para a educação física pela minha paixão pelo esporte, que eu sempre fiz, sempre pratiquei. E depois da vida que eu entrei para a TV, e eu sempre fui ainda muito no início, muito ligada, e acho que depois eu fui me distanciando um pouco da academia, do esporte, mas sempre foi minha paixão. Aí quando eu fui fazer a educação física, foi por isso. Tanto é que as aulas que tinham de natação, atletismo, fundamentos do vôlei, tudo isso, eu sempre, nossa, tirava 10 em tudo. Aí eu via que não tinha nada a ver comigo, anatomia, biologia, tudo aquilo não tinha nada a ver comigo, sabe, Lê? Então, aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? As aulas de anatomia eu nem comia o dia inteiro depois, assim. As aulas de anatomia são brabas. Até mesmo para mim, né, na questão da área médica. A aula de anatomia é difícil. E tanto é que depois ainda continuei ligado ao esporte. Tinham jogos publicitários aqui na região, não sei se eles têm ainda, que as emissoras de rádio, televisão participavam. E eu jogava vôlei pela emissora. Que legal! Então, mesmo depois que você saiu, você continuou ligada. Sim, continuei. Assim, no início da minha carreira ali, eu fiquei 16 anos na afiliada da Rede Globo, então aquele início ali... os meus primeiros anos lá, eu era, assim, rata de academia. Não dava... hoje não vai dar tempo. Eu acordava às 5 da manhã, 6 horas abria a academia, eu tava lá. Então, assim, eu era muito assim. E depois eu perdi tudo isso. Aí, por isso que minha mãe brinca. Cadê aquela... Cadê a Michelle? Cadê a Michelle? Michelle Fitness. A versão fitness, isso. Mas daí, você ficou quanto tempo na educação física? Eu fiquei 1 ano. Daí você terminou aquele primeiro ano, começou no direito, sair. terminou na educação física, o ano, e aí foi pro jornalismo. Quando chegou agosto ali mais ou menos, eu queria sair. Minha mãe falou, poxa, termina, né? Meus pais, né? Já estava no segundo curso, na segunda tentativa. Por que você não termina esse curso, depois ano que vem você começa outro? Aí eu fui fazer um desfile, a tia Rose, que é uma amiga da família, uma loja de roupa que ela tinha, me convidou para um desfile. Lá tinha uma apresentadora da Globo Vale na época. Aonde? Em São José dos Campos. Tá. Você é de São José? Eu sou nascida e criada em Guaratinguetá. Que legal. E meus pais moram em Guaratinguetá até hoje. E aí eu passei a minha juventude ali, esse período de faculdade, em Taubaté. Morei muitos anos nessa época em Taubaté. você estava em Taubaté. Morava na JK ali em Taubaté.
Ali Aqui, perto então, da até delegacia. perto da delegacia, do ladinho da delegacia. Então, morei ali e o meu início na filiada da Globo foi todo em Taubaté, né? Então, eu fiquei, acredito eu, que quase 10 anos morando em Taubaté. Sempre no E mesmo lugar? sempre no mesmo lugar. E aí, depois que quando eu fui transferida, mudei para São José, que aí eu ficava um pouco São José, Taubaté, Guará, então sempre foi minha rota, Guará, Taubaté e São Adulta, José, né? a Dutra ali, sempre, sempre. E aí, nessa de ir nesse desfile, eu tive a oportunidade de conversar com ela, e eu já ia prestar publicidade, propaganda, e nessa de conversar eu falei, puxa, eu acho que eu gostei dessa coisa do jornalismo. E aí eu fui buscar informação, entender mais, era muito Que jovem, fazia um jornalista, e né? num momento muito confuso da minha vida, muito triste, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos quando a Nossa, gente perdeu a minha irmã. Então, minha irmã tinha 15, eu tinha 17. Então, foi um período muito triste, tudo minha cabeça muito bagunçada, muito confuso, eu não conseguia enxergar ali para frente daquele muro que estava ali na minha cabeça, sabe? Então, era tudo muito desafiador. Era um período difícil. Já é você jovem demais, né? Para decidir uma você carreira que decidir algo. teoricamente é para toda a vida, Isso, né? Isso é um peso muito grande, né? isso, e ainda mais naquele momento. Então, foi muito desafiador. Aí, quando eu prestei jornalismo, eu estudei aqui na Universidade de Taubaté. Não queria sair de perto dos meus pais estavam de volta à região, estavam em Guaratinguetá, e eu queria ficar aqui com eles, próximo deles, e estudar em Taubaté foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu estava perto dos meus pais, morando com os meus pais, e primeiro dia de aula eu falei, nossa, É aqui que eu vou ficar. eu vou ficar. Eu gostei Nossa, que demais. alívio! E aí, os meus amigos, eu Não me foi um alívio? identifiquei com Tipo, meus amigos, com os professores, com as aulas. Cada aula foi um misto de tudo, de felicidade, de alívio, de... para ser sincera, nem fiquei tão aliviada assim, porque eu sabia que se não fosse aquilo, meus pais iam me apoiar. Meus pais sempre foram muito gentis com a gente, sempre tiveram esse olhar pra gente, pros filhos, sempre foram muito cuidadosos. Então, quando eu falei, meu Deus do céu, eu me achei. eu me achei aqui. E aí foi tudo muito legal. Nossa, eu fiz grandes amizades, eu tinha uma admiração muito grande pelo curso, pelos professores, eu vivenciei aquilo de maneira intensa. E eu acho que a universidade também me ajudou a passar por esse momento desafiador, assim, sabe? Porque daí você encontra uma coisa que você gosta, você começa a ver sentido ali em tudo, Isso. né? Sentido falar, não, aconteceu uma coisa assim muito ruim, mas ainda assim existe uma esperança de que a vida continue ali de alguma maneira, né? Nossa, viver a universidade ali, o jornalismo foi muito intenso e foi muito bom. Fiz grandes amigos e vivi um período muito bom da minha vida ali. E foi o primeiro passo para entrar na televisão. E você já saiu da faculdade e já foi para... Eu estava no segundo ano de faculdade, né? Eu tinha um professor, que hoje é um grande amigo também, que é o professor Maurílio Laua, e o professor Jefferson, que não era meu professor na época, era professor da publicidade, mas também era um grande amigo. Você nem chegou a fazer publicidade, então? Não cheguei. E o professor Jefferson e o professor Maurílio, eles coordenavam um programa da TV Historial, extinta TV Historial, que é do Caio e da Lia, muito queridos também. E hoje é a TV Novo Tempo, de Pindamonhangaba, né? Então, naquela época, eles me convidaram para esse programa. E eu fui fazer esse programa com eles. Era um programa muito bacana que pegava aquela região de Aparecida, Guaratinguetá, Potinha, era focado naquela região. E você estava em que ano de faculdade? Estava no segundo ano da faculdade. E aí? Porque segundo ano de faculdade, você estava ali com 18 anos. 18, 19 anos. 19 anos. E como que chega assim e fala, olha, Michele, a gente tem um programa e você vai fazer. E aí? Eles viram que eu tinha um certo talento, eu gostava demais, eu não saía da televisão, do estúdio de televisão lá da faculdade, até o Beto Donzelini, que é um querido morador aqui de Taubaté, se aposentou já da universidade, eu atormentava o Beto lá, não saía do estúdio, porque eu gostava demais daquele ambiente. E aí acho que eles perceberam que eu tinha um certo talento, me convidaram, e aí foi muito legal. E no estúdio da faculdade, vocês ficam gravando? Vocês podem treinar, gravar? Como que é? Porque assim, você tem aulas... Não tem nem ideia do como seja, assim. Você tem aulas, né? O professor Maurílio era o professor de televisão na época. Então, você praticava, fazia exercícios,
quando tinha aula lá e a gente podia praticar, era interessante porque você passava por todas as áreas do jornalismo, né? E como que é a aula? Me explica assim, tipo, uma aula no estúdio. Então, você pode criar um roteiro, ele pode te dar um exercício lá para você criar um roteiro de um programa, criar um roteiro de um texto, e você vai lá e grava esse seu texto. Você lê o teleprompter, né? Aprender a leitura de teleprompter. Então, assim, O teleprompter parece que é um facilitador, mas assim, ao meu modo de ver, ou você tem muito treinado aquilo, ou ele fica péssimo, não é? tudo é treino, É. né, Lenina? Tudo é treino. Se você dá um texto para alguém ler que não tem essa habilidade da leitura para o outro em voz alta, né? Inicialmente vai ser uma leitura mais robotizada, ou uma leitura mais infantilizada, né? Você pega a criança, eu tenho minha filha Antonella de 6 anos. Hoje ela aprendendo a ler é bonitinho, né? Você vê. Fofinho, porque... Era uma vez, né? Agora você, uma pessoa adulta, ler isso para outra pessoa, isso fica ruim. Então, por isso que é interessante você treinar. Sim. Mas o primeiro passo é você ler desse jeito, né? Então, você treina em casa, treina no espelho, existem inúmeras técnicas e você vai desenvolvendo isso. O teleprompter nada mais é que leitura, né? Fica o teleprompter na frente da tela, você está olhando para a câmera e você tá lendo o teleprompter. E é engraçado isso, porque muitas pessoas que trabalham com comunicação e não têm o hábito da leitura do teleprompter, elas também têm dificuldades. Elas, às vezes, nem travam, mas têm dificuldades também. Porque o teleprompter, né? Eu li teleprompter praticamente 20 anos da minha vida. Tudo no jornal é no teleprompter, absolutamente tudo. Como que é? O que é e o que é uma, entre aspas, não sei se é assim que eu poderia falar, uma licença poética do apresentador. Porque o apresentador ele está comunicando uma notícia e dá para ter, assim, meio que, não diria opinião, porque provavelmente não dê, mas assim, uma nuance, alguma coisa que seja sua, assim, ali. Sim, o apresentador, ainda mais hoje que a gente tem esse jornalismo, que é um pouco mais natural, que ele se aproxima muito mais do telespectador, dessa linguagem do dia a dia nosso, né? A intenção é essa, você permite, não só permite, né? O jornalismo permite, mas como ele te obriga a ser mais natural, a fazer mais comentários, a participar mais, né? Então, essa tendência. Estão em pé, na grande maioria dos jornais. Quando eu entrei no jornalismo, eu ainda peguei alguns avanços, mas ainda era um jornalismo mais engessado, né? Que você via, olá, boa noite, né? Que você tem tudo escrito ali. Eu até me apeguei demais ao teleprompter, né? Eu nunca fui tão boa de improviso, nunca fui, então... Você o nunca improviso, foi boa de improviso? Não, o improviso para mim ele era muito treinado, né? Por isso que eu brinco com as pessoas. Hoje as pessoas falam para mim, eu não consigo improvisar. Eu falei, desculpa, mas o improviso é treinado. Eu falo isso, né? Com experiência de 20 anos treinando improviso. Poxa, eu vou fazer uma reportagem com a Lenina e é uma reportagem descontraída. Então, o que eu posso trazer aqui para eu improvisar com a Lenina? Vou fazer uma brincadeira sobre alimentação saudável e comer doce, por exemplo, comer frutas e doce. Como é que eu vou criar uma brincadeira aqui? Então, eu já estou treinando meu improviso. Então, né? eu treino improviso então, assim, porque isso eu trago aqui coisas que eu quero perguntar para quem eu entrevisto e, na verdade, é lógico que é o improviso, porque eu não estou lendo, eu não tenho teleprompter, mas eu tenho ali algumas coisas que eu quero falar. O próprio improviso, ele é roteirizado, é o que você está falando. Então, eu vou entrevistar a Michelle aqui no meu podcast. Eu vou construir uma linha de raciocínio, ou seja, que nada mais é um roteiro, né? Que eu vou tentar abordar esses temas com a Michelle. Mas nada impede que eu coloque uma coisa ou outra, que ela traga uma coisa e eu vou acrescentando, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está... lidando com esse improviso. Eu trago uma fala, você faz uma brincadeira, né? Só que a gente sabe que muitas vezes o próprio improviso ele é intencional, ele é treinado, especialmente na televisão. As pessoas acham, né, que, nossa, é óbvio que tem pessoas, vou te dar um exemplo, Lenina, que é uma pessoa muito bacana que você pode trazer aqui, que é um cara muito legal e que eu admiro muito, que é o Vinícius Valverde. O Vina Valverde, um beijo pro Vina, ele é um grande amigo meu, nós somos, assim, super amigos, famílias amigas, assim, e o Vina é um cara fantástico de improviso. Esse sim, eu falo que esse tem um improviso na veia, né? Enraizado, é dele, é muito dele, assim, sabe? Porque o improviso, seja para uma brincadeira, seja para uma imitação, seja para você
ter esse olhar mais amplo do que está se falando e ter essa inteligência de colocar algo rápido na hora, que faça sentido, que agregue. O Vina tem muito isso, né? Não é a minha expertise, não é muito o que eu sempre tive na minha carreira, né? E eu, por ter sido apresentadora, eu sempre me apeguei muito ao teleprompter. E até porque você, a apresentadora do jornal, já foi meio que construindo você dentro dessa linha, né? Porque... Também, Lenina. Mas eu vou te falar, as minhas experiências ao vivo, no início, eram muito ruins. Muito ruins? Eu tomei muita dura. Assim, eu não era tão boa, não. Outra pessoa que eu admiro muito, o Marcelo Espanha, que é meu sócio. O Marcelo, ele sempre foi muito bom no ao vivo. O Marcelo, é brincadeira isso, porque eu falo para ele, o Mar tem uma facilidade muito no de ao pegar vivo. Um gancho e já tirar daquilo Você fala, Marcelo, tá aqui o teu roteiro, você tem que falar isso, né? A gente vai fazer uma pauta aqui sobre determinado assunto, essa é a tua linha. E ele constrói aquilo de uma maneira, se ele tiver que ficar no ar 30 segundos, 10 minutos, ele vai levar aquilo muito bem. Imagina. Entendeu? Se alguém faz isso comigo, eu vou ficar completamente assim, vou me virar, mas não vai sair bom. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo pro Marcelo. Teve uma vez que ele fez um ao vivo que durou uns 50 segundos. Na televisão, às vezes, um tempo curto parece uma eternidade na televisão, né? E aí, ele ficou 50 segundos falando aquilo. A minha mãe me mandou uma mensagem. Nossa, o Marcelinho deu um show agora. Acho que ele falou assim uns 8 minutos sem parar, muito bem. Eu falei, não, mãe, 8 minutos é o tempo do Jornal da Noite, praticamente. E assim, então, dentro da comunicação, cada um tem habilidades melhores do que o outro, né? Então, quando você olha e você vê, eu tenho uma habilidade para conduzir bem uma entrevista, para apresentar um teleprompter, ou para trazer um carisma maior ali na tela para o telespectador, o jeito de comunicar, o jeito de falar. O outro é um improviso, né? O outro é no ao vivo. Dentro das próprias competências ali dentro do jornalismo de televisão, né? Cada um tem uma habilidade diferente do outro. O outro tem uma escrita muito boa. Quem tem uma escrita muito boa também, que eu admiro muito, é o Ademir Ribeiro, é um grande amigo, foi meu parceiro de bancada. O que eu ia te perguntar, por exemplo, aquele teleprompter, né, no caso, por exemplo, que você lia no jornal, você que escrevia? Algumas coisas sim, outras não. Tá. O jornal, então você chega para apresentar um jornal, minha função na época da televisão, eu era editora, né? Editora e apresentadora. Então, você tem uma equipe junto que o pontapé inicial é dado pelo editor-chefe, ou seja, é aquela pessoa que tem um olhar para o que vai entrar no dia, o que é importante para o dia. Ele seleciona as notícias. Isso. Então, isso foi tema, isso foi notícia, esse aqui é importante a gente dar hoje, porque o nosso deadline para colocar essa matéria no ar já está acabando, né? Esse é factual, acabou de acontecer um acidente na viaduto, a gente tem que dar. Então, é ele que constrói esse espelho do jornal, que é o que a gente fala. Ou seja, que é o jornal que vai ao ar. Óbvio que esse jornal, ao longo do dia, ele vai mudando, né? Sim. Você constrói um espelho de jornal ali e, de repente, acontece um acidente na Dutra, você tem que mudar algumas coisas. Você tira uma coisa, coloca outra. Mas, assim, vocês tinham uma linha base, por exemplo, matérias que não dependem do dia, que entrariam se não acontecesse nada, vamos dizer, de extraordinário ali no dia. Né? Tá, vamos falar, hoje nós estamos, por exemplo, no mês de março, né? Março. A gente está em março aqui, então março é mês da mulher. Então a gente fez, por exemplo, algumas reportagens especiais com mulheres especiais. Essas reportagens, a gente fala que são reportagens frias, que elas podem entrar hoje ou amanhã, que é março. Hoje é março, amanhã é março. Então, se hoje eu vou e coloco essa reportagem no espelho do jornal, ou seja, eu quero que os telespectadores assistam a reportagem sobre a Lenina, que é uma mulher especial, ela está aqui no meu espelho. Só que se acontece um acidente na Via Dutra agora, eu tenho condições de tirar a Lenina do meu jornal e colocar a Lenina amanhã, porque amanhã ainda é mês de março, ainda é mês da mulher, ainda está dentro da pauta que a gente discutiu, e tudo bem. Agora, se amanhã é abril, aí eu tenho praticamente hoje é meu último dia do mês de março. Tem um monte de coisa para entrar no mesmo dia. Você reduz. Então, eu tenho uma reportagem com a Lenina de 2, 3 minutos. E eu preciso reduz para 1 minuto. Né? Então, o repórter fica isso que eu imagino. Bravo, né? Porque ele tem todo o capricho com a reportagem, aí vem um editor e tem que cortar. E tem dia que não acontece nada.
Porque, assim, pra gente que assiste, sempre acontece alguma coisa. Difícil ter dia que não acontece nada. Factual sempre tem uma notícia factual para dar. A gente vive numa região muito grande, né? Na época que eu atuava na afiliada da Globo, a gente cobria 48 cidades, se eu não me engano, né? Litoral, Serra, Vale e região de Bragança Paulista. Então, sempre tinha notícia, sempre tinha. É óbvio que tinha dias que o jornal estava mais xoxo, tinha dias que o jornal estava muito quente, né, com factuais. Eu sempre tive uma veia para o jornalismo com o pé no entretenimento, né? Eu sempre gostei de matérias de esporte, cultura, de histórias de vida, né? Que você conta histórias de vida de pessoas, que você mostra projetos bacanas, interessantes. Esse hard news, que é o factual do dia a dia, acidente, violência, prendeu 1, prendeu 10, isso nunca... eu nunca gostei disso, sabe? Nunca... eu sempre, claro, editei reportagens, escrevi, mas fazia parte do meu dia a dia, mas nunca foi algo que eu sempre gostei. E tenho amigas que foram fazer jornalismo, desculpa, porque amam esses temas, né? Então, né? Tem de tudo, em todas as áreas tem de tudo. Então, eu sempre gostei do entretenimento. O jornalismo é um entretenimento com informação. Não é um entretenimento oba-oba. Por si só, né? Não, é um entretenimento com informação. Tanto é que quando eu fiz programas que eram mais light, mais soltos, que tinham o espaço litoral, que você gravava reportagens no litoral, o próprio Vanguarda da Comunidade, que você foi minha entrevistada lá. Então, diversos outros programas que eu tive a oportunidade de atuar, um programa que era o V-News, que cobria ali o Vinícius Valverde do período que ele estava no Big Brother, que eram programas mais do meu perfil, eu gostava mais daquilo. Mas eu sempre acabei virando a cara do jornalismo regional, né? A carinha feminina do jornalismo regional, né? Até porque, assim, por exemplo, a gente lembra muito de você, porque, além de tudo, tinha um carisma e uma personalidade que, mesmo lendo teleprompter, mesmo fazendo tudo, gente, era a Michele que estava ali. É uma coisa, assim, tipo, sua, né? Isso daí, você nasceu com isso e colocava, de alguma maneira, a sua personalidade ali, mesmo com tudo amarradinho ali no teleprompter e tudo mais. Lenina, hoje, olhando para trás um pouco para minha história, né? Como é que eu tenho esse feedback? São as pessoas na rua. Sim. Eu rodo pela região, as pessoas são muito gentis comigo. Faz 4 anos, agora em março, que eu fui dispensada da emissora. E tem gente que me pergunta: nossa, cadê você? Onde você está? Você não vai voltar para a televisão? Eu sinto sua falta na televisão. As pessoas são muito gentis comigo. Ou tem gente que ainda acha que você está lá na televisão. Tem gente que acha que eu ainda estou na televisão. Então, assim, eu sei que por muitos anos eu fui a cara da afiliada da Rede Globo aqui na região. Então, ainda sou, né? Ainda não desgrudou 100% disso. Então, as pessoas me param, me contam, sentem saudade. Eu estava em Taubaté ontem aqui, e andando no shopping. Você consegue andar numa boa sem ninguém te abordar? Assim, sempre tem alguém. Sempre tem alguém que me aborda. Sempre tem alguém que me aborda. E sempre com muita gentileza. As pessoas aqui na região são muito gentis comigo. E aí, uma mocinha que trabalhava no shopping, infelizmente não sei o nome dela para dizer aqui, ela foi tão gentil comigo, ela estava colocando água na garrafinha dela, ela falou: eu sinto tanta falta sua na televisão, eu não consigo assistir mais televisão sem você. Achei tão bonitinho assim, o trato dela comigo, e as pessoas são gentis comigo. Então eu vi que eu construí uma história muito bonita lá atrás, e que eu admiro muito, e as pessoas até hoje são muito queridas comigo. Eu, por trabalhar com comunicação, eu procuro ser uma pessoa muito congruente com o que eu atuo, né? Então, assim, independentemente, eu falo de quem está à minha volta ou de como as coisas são conduzidas à minha volta, eu procuro sempre o trato da gentileza, do cuidado com o outro, de escutar o outro, né? É óbvio que somos seres humanos, né? Às vezes tem alguém que tira a gente do sério, né? Mas como eu trabalho com comunicação, eu procuro ser extremamente congruente com aquilo que eu atuo. Então, eu tenho no dia a dia um trato que eu costumo ser gentil com as pessoas, né? E as pessoas devolvem isso, né? Devolvem muito mais do que gentileza para mim, é sempre muito carinho. E esse período todo que eu fiquei na televisão, eu sempre senti isso nas ruas. Eu sempre senti. E os meus colegas que falavam para mim: nossa, Mi, fui em tal lugar. As pessoas
perguntaram de você. Sempre teve esse lado. Porque você marcou, acho que uma geração ali do começo da vanguarda e tal, e talvez, né, não tenha tido alguém que tenha marcado tanto esse período quanto você, né? Todo mundo lembra, né? Eu brinco, sabe, Lenina, que eu fui o Rogério Ceni no São Paulo, né, que não saía, né, era o goleiro eterno de São Paulo. Eu brinco que eu era o Rogério Ceni da afiliada da Globo aqui. Por quê? Porque eu não tinha vontade de sair. Eu não tinha vontade de sair. Acho que se eu mandei um material meu para fora, foi por incentivo de uma grande amiga. Falou, você tem chance. E aí eu comecei depois a repensar a minha vida, minha carreira. Falei, nossa, mas eu gosto tanto daqui. É aqui que eu penso em ficar. E aí eu construí a minha vida ali dentro. E assim, o que aconteceu? As meninas foram saindo, né? A Glorinha Vanik saiu, foi para São Paulo. Thaís Furlan, Logomídia, a Michele Matucci, a Michele Diniz. Então, apresentadoras que tinham... Muitas Micheles. Tinha muitas Micheles lá. E que tinham... as apresentadoras que eram também... tinham um nome aqui, tinha uma representatividade muito grande aqui no jornalismo feminino, né? Eu acabei ocupando esse espaço ali no coração e na cabeça do telespectador, pessoas, entendeu? Dúvida, então, assim, e os telespectadores acabaram, assim, me abraçando, sempre foram muito gentis, carinhosos, e aí eu construí com base também no dia a dia ali, na persistência, né? A minha vida ali na televisão nunca foi fácil, como qualquer profissional que começa em qualquer área. O que tinha né? de difícil, assim? Os desafios de cada vez mais melhorar o meu texto, de cada vez mais fazer reportagens melhores, de cada vez mais apresentar de maneira melhor, de cada vez mais contribuir de maneira mais positiva, com os comentários, com a atuação mais natural ali. E a saída foi traumática não só para você, como para todo mundo, né? Quer dizer, para você, eu imagino que tenha sido meio que... Porque para quem era telespectador, foi... Tipo, um negócio assim, falar, pô, como assim, entendeu? Para as mulheres, então, falar, que ódio, que é isso? Tipo... Na verdade, assim, foi triste a maneira como eu saí. Isso, de fato, foi, né? Por conta de eu ter engordado, eu engravidei da minha filha, né, da Antonella, e acabei engordando mais de 20 quilos, uns 25 quilos, mais ou menos. Eu engordei. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para a emissora, depois da minha licença maternidade com as férias, eu estava bem acima do peso ainda. E também naquela fase que você não tem tempo para você, né? Que você está amamentando. Sim. Quanto tempo sua filha tinha quando você voltou? Eu voltei, ela tinha 4 meses e meio, 5 meses quase, né? Porque foi a licença maternidade são 4 meses, mais 1 mês de férias. E eu tinha pego uma semaninha antes, foi quase 5 meses. Peito, assim, mamava, tipo, né? Mamava ainda. E aí é um período muito difícil, você está se adaptando. Eu nunca tinha sido mãe, minha primeira e única filha, a Antonella. Então, os hormônios ainda completamente desorganizados. Sim. Isso eu posso falar certamente, porque você vai organizar depois de pelo menos 1 ano da criança ali, né? E eu tinha esse desafio por conta da amamentação. Você sabe, né, Lê? A minha nutricionista na época me passou uma alimentação. Então, você tinha que cuidar da alimentação, a criança. Isso. O leite aí começou, quando eu fui para o trabalho, começou a diminuir bastante o meu leite. A Antonella começou a perder um pouco de peso ali nessa... Eu estava essa volta para a televisão também. Foi um período de muita preocupação minha. Quem que eu ia deixar a Antonella? Não tinha uma rede de apoio em São José. Então, tudo isso também contribuiu, né? E aí, quando eu voltei, eu cheguei a apresentar 2, 3 dias o telejornal, e aí a minha chefe me chamou, dizendo que a alta diretoria tinha, de fato, pedido para eu emagrecer um pouco, ficar um pouco fora do vídeo e voltar. Eu compreendi super bem aquilo na época, lidei muito bem com aquilo, você não me via, eu estava vivendo um melhor momento da minha vida, né? Como você compreendeu? Você lidou bem? Lidei assim, bem, ao longo de 2 anos. Eu vivi isso ao longo de 2 anos, isso. Caramba, isso é muito assim, porque assim, olhando de fora, ninguém lidou bem com isso. A gente não, aquele momento eu lidei bem, né? Talvez hoje, com mais vivência, experiência e lendo mais sobre, ouvindo outras mulheres sobre o tema, talvez... eu não sei se teria agido diferente, não sei, porque eu sempre respeitei muito a hierarquia, sempre tive um bom relacionamento com os meus chefes, diretores, sempre os admirei também, né, todos eles, a minha chefe direta, sempre gostei muito dela, do trabalho dela, sempre admirei a maneira como ela
me tratava também com respeito. A minha diretora, que era diretora geral lá na época também, sempre tive uma admiração, sempre gostei muito dela, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, né? E os donos da emissora também, sempre admirei demais todos eles. Eu tinha muito prazer em estar lá, em trabalhar na televisão, tinha muito prazer em viver aquilo que eu vivia, sabe? E aquele período foi difícil por duas coisas, né? Primeiro, porque você ser tirada do vídeo por uma questão de peso, você engravidou, é natural da mulher isso. Eu já estava perto dos 40, eu tinha feito 37 anos, já era mais desafiador, eu não tinha tempo, meu marido não ficava muito em casa, viaja muito por conta do trabalho dele, não tinha uma rede de apoio. Todos esses desafios que você enfrenta. Então, tudo isso... nessa hora que você está vivendo, ninguém vai olhar a tua dor que você está vivendo. E é um pouco disso que eu prego hoje no mundo, essa questão da empatia, olhar para o outro. Eu acho que hoje, se acontecesse isso hoje, certamente teria um peso diferente. Eu acho que seria muito... Isso talvez hoje não acontecesse, né? Eu penso assim. E hoje o peso seria maior. Já foi muito chocante para quem é telespectador, assim. Eu falo como telespectador. Eu pensava, gente, mas como assim, né? Tem um corte até da Lady Gaga falando assim, cara, eu ganhei Grammy, eu fiz tantas turnês, eu tenho tantos álbuns e você vem falar pra mim da minha aparência, do meu peito e da minha bunda. Ela fala exatamente isso. Fala, cara, o que você quer mais, né? Sim. E foi isso, né? Eu acho que para o jornalismo, principalmente o regional, também foi uma virada de chave, tudo isso que aconteceu, e como reverberou isso, né? Muito mal. Não esperava que acontecesse o que aconteceu, né? Então, acabou que também abriu os olhos para uma questão estética que sempre foi muito intensa e forte dentro do jornalismo, para mulheres, né? Especialmente. Muito pesada, Muito né? pesada. Abriu os olhos para isso também. Então, acho que para as novas gerações, as novas jornalistas... começam também, ainda não acabou, infelizmente, ainda acontece de maneira velada, mas com certeza abre os olhos para esse novo mundo, para esse novo olhar. E quando eu saí, eu recebi muitas mensagens assim. Eu imagino, não sei porque nem as mulheres, contabilizar. assim, tipo, falam assim, De mulheres. se colocam no seu lugar, fala, peraí, Isso. mas, tipo, o que vocês estão querendo? Duas situações. Mulheres que viraram mãe e perderam oportunidade no trabalho, foram depois dispensadas, e pelo simples fato de terem virado mãe, que é a coisa mais linda do universo, né? E também mulheres acima do peso, com a questão estética, que eram cobradas desde padaria, supermercado, como se para o peso emagrecer. invalidasse qualquer conquista que elas tiveram, né? Quer dizer, Então, assim, eu, como jornalista e apresentadora, eu falo que assim, minha capacidade... ela aumentou, dobrou, triplicou, porque você vira mãe, né? Não tem tempo ruim para você, né? Parece que... Sim, você tem que ter uma cria para defender, né? É isso aí. Então, assim, a minha voz não alterou, minha capacidade intelectual só evoluiu, né? A sua competência para o trabalho não diminuiu. Isso que eu acho que é o ponto principal, né? Ali o seu trabalho não dependia do seu físico. Ok que existem trabalhos que sim dependem, mas nesse não. E aí foi usado como, né? Essa era a questão estética, que para você estar na televisão, sempre magra, que a gente sabe que a televisão sempre, esse padrão estético sempre foi muito rígido. Era isso. Mas eu acho que por eu ter esse vínculo com a região e ter um relacionamento muito bacana com os telespectadores, eles não aceitaram muito isso, sabe? Porque para eles, se eu estava disposta ali a sentar na bancada e sofrer esse julgamento, nossa, a Michelle engordou, a Michelle envelheceu, a Michelle, né, nossa, se acabou como mãe, se eu estava disposta a sentar ali e enfrentar esse julgamento, a emissora não estava disposta e nem preparada para isso. Foi mais ou menos um recado que eles deram, mas o telespectador estava, né? Exatamente. Então, eles me aceitariam daquele jeito, por mais que um ou outro falasse, nossa, ela engordou, ela envelheceu, ela mudou, ela se acabou, qualquer que fosse o julgamento, né? Se eu estava preparada e o meu público também estava ali, entendendo o que eu estava passando, a emissora não estava. Então, eu acho que quando acabou reverberando de uma maneira muito negativa para a emissora isso, né, acabou sendo ruim para a imagem da própria emissora.
Sim. Eu, como telespectadora, falo, realmente foi muito ruim. E uma coisa que eu achei que foi muito legal, assim, você sempre foi super sincera. Você chegou e falou, olha, aconteceu isso. E Isso. aí, isso eu acho que ajudou até outras pessoas a falarem, pô, mas isso acontece comigo também. Sim. Tipo, sabe, aconteceu isso, isso. E aí começa a ter vamos dizer assim, uma opinião popular ali a É. seu favor. Falar, não, mas isso não é certo, Sim, né? quando eu fui tirada do vídeo, né, por esse motivo, que foi uma decisão da alta diretoria, eu confesso que eu fui para casa, ninguém gosta, né? Eu fiquei triste, eu Imagino que é chorei, horrível. mas eu lembro da cena, assim, eu sou muito visual, eu lembro que eu tava, assim, conversando com meu marido, do jeito que eu tô com você, de frente, assim, e a babá eletrônica, minha filhinha dormindo, a Antonella dormindo, e a babá eletrônica aqui. E eu me lembro que eu olhei a babá eletrônica e falei, olha, tudo que eu vou fazer por ela. E comecei a chorar. Eu lembro até hoje, eu sinto o que eu senti. Comecei a chorar, me emocionei e falei, vou enfrentar o que tem que enfrentar. E fiquei, aquele momento ali, triste, chorando, porque aquilo doeu. Mas eu sabia que eu Imagina. ia enfrentar. Então eu olhava aquela babá eletrônica e então assim, eu tô falando pra você e Tá eu tô revivendo. sentindo, tô revivendo toda aquela emoção, aquele sentimento que eu senti naquela noite, naquele dia, que foi após aquilo. Então, isso dói, óbvio, porque doeu. E aí eu olhava aquilo e falava, não, eu preciso passar por isso por ela. Ela é minha prioridade. E Até porque aí, a gente ensina os filhos com as atitudes que a gente tem, né? Então, por sim, exemplo, se você fala assim, minha filha, é isso, ó, acontece assim na é, vida. Então, ela aprende que é assim que ela tem que fazer, sim. né? E aí eu vivi aquilo, eu falei, não, eu vou enfrentar aquilo. Eu sempre estava já estudando, já há anos, e trabalhava com desenvolvimento humano. E Você eu já falei, tinha já a tinha sua alguns empresa. recursos, já tinha minha empresa, né, vai fazer 10 anos no ano que vem, e eu já tinha alguns recursos para lidar com isso. Então, a partir do momento que eu estabeleci que ela era a minha prioridade, que eu estava enfrentando um desafio ali e que eu teria que encarar isso, eu mudei uma chavinha, foi um gatilho fundamental para eu ter uma atitude diferente. E eu ia trabalhar todos os dias como se aquilo não fosse doloroso para mim. E aquilo passou a não ser doloroso para mim. Eu passei a encarar aquilo numa boa. Os meus amigos, os meus colegas ficavam indignados com Não, aquela a situação. gente ficava indignada assim, quando você saiu. Todo mundo ficou indignado. Sim, então assim, os meus colegas, não é possível isso estar Não é acontecendo com possível. você. Nossa, não é normal, meu Deus. Então assim, todo mundo meio que me abraçou, me acolheu. Então eu ia trabalhar super motivada. E fui colocada na reportagem, adorava, ia, fazia com prazer. Você não me via de mau humor, você não me via brigando, né, estressada, nervosa. Não entrei em depressão, não tive problema, não tive nada, porque assim, eu consegui colocar na minha cabeça que a minha prioridade naquele momento era a Antonella, acontecesse o que acontecesse. Então, a minha dispensa 2 anos depois podia ter sido naquele momento que ia doer do mesmo jeito que doeu depois, mas que eu estava disposta a viver aquilo, estava preparada para aquilo, né? E eu me lembro que eu conversei com a minha diretora, se não era o momento de eu sair, ela falou, imagina, você tem outros talentos, você ajuda muito aqui no ambiente, na redação. Me lembro até hoje da conversa com ela, que foi muito positiva também para eu ficar na emissora, mesmo sendo sacada do vídeo, sendo tirada da onde era o meu lugar ali, que era a bancada do telejornal. E para minha mãe foi muito doloroso também. A minha mãe falou: você não precisa se humilhar e falar para as pessoas que você está fora do vídeo porque você está acima do peso. Daí Mas eu eu acho que falei, isso não mãe, era eu se falei isso humilhar. para minha mãe na época. Eu falei, mãe, isso não é uma humilhação, isso é a realidade. Eu não sei até quando isso vai durar, então eu não me importo de falar isso para as pessoas. E aí aquilo entrou de um jeito e eu fui indo. Você tem uma cabeça muito boa. Talvez alguém Porque nesse eu estava lugar. vivendo um momento muito bom, que era a chegada da minha filha. Talvez se eu tivesse num outro momento, como aconteceu com a Marcela, ela entrou em depressão, ela ficou muito mal, porque ela não estava vivendo o momento que eu Ela estava não vivendo tinha um um momento. lastro de felicidade ali Não, que. talvez tudo que ela estava construindo foi ruído diante daquilo que foi imposto para ela também. Agora, para mim, foi diferente. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, de extrema felicidade. Então, e com o apoio dos meus pais, com o apoio do meu marido, com o apoio dos meus colegas, dentro da televisão e fora da televisão, as pessoas estavam do meu lado. Então eu me senti forte para enfrentar aquilo. Eu enfrentei numa boa mesmo esse desafio. Ah, Michele, foi fácil? Não foi fácil. Tinham dias, né, que eu tava lá na Tamoios o dia inteiro na Tamoios, aí você tem que liga para babá.
e resgata o pai lá de Guaraí, meu pai e minha mãe pegam o carro, vão para lá para ficar com a minha filha, porque a babá precisa descansar, e aí depois pega a minha tia, leva para casa, minha tia dorme. Então, assim, você organizar essa logística, meu marido viaja, ficava muito fora, trabalha com futebol, foi para um time, chegou a ficar em Anápolis, Goiás, longe. Caramba. Então, assim, eu precisava dessa estrutura toda. Então, esse lado, né, a televisão não olhou para esse meu lado de mãe, desses desafios de início de mãe. E eu topei experimentar aquele ano ali, viver encarando aquilo daquela maneira, e foi tudo bem. E eu consegui ir numa boa. Você sabe o desafio que é, eu fiz um low carb para eu perder o peso e voltar pro vídeo. Em 30 e poucos dias, 40 dias, Amamentando? eu já tinha parado de amamentar. A Antonella não tinha feito um ano ainda, ela estava com quase um ano, estava com 10, 11 meses. Eu encarei um low carb de 40 dias, mais ou menos, e eu perdi 9 quilos. Perdeu bastante. Perdi 9 quilos, isso. Aí foi quando eu consegui voltar pro vídeo. Aí eu emagreci, não perdi tudo, que a emissora falou, poxa, volta ao seu peso anterior, eu não consegui perder, né? E mesmo não conseguindo perder tudo, faltava ali uns 3 quilinhos para eu voltar ao meu peso anterior, uns 3, 4 quilos. Como já dava uma diferença grande, a emissora permitiu que eu voltasse. Aí eu cobri férias do meu parceiro de bancada na época, e depois que ele voltou, a emissora permitiu que eu ficasse, e eu fiquei. Só que aí, né, você sabe bem, o low carb, né, você não muda a sua rotina, a alimentação. O carb, ele já é uma dieta mais difícil, porque você já vai tirar muito carboidrato, já dá uma fadiga muito maior, né? E eu amo carboidrato. Então, daí minha já paixão. pior ainda, porque daí, assim, se a pessoa gosta mais de carboidrato, é o que ela vai procurar ali, depois que sai daquele período, aí às vezes pode dar um reganho de peso, né? E foi isso que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ao longo de julho até março do ano seguinte, né? Até março de 2018, eu fui ganhando peso, né? O tempo foi passando, ganha 1 aqui, 2 aqui, final do ano ganha 3, 4. É isso mesmo. Quando chegou em março de 2018, eu tinha engordado novamente. Aí eu fui sacada novamente da bancada, saí de vez da bancada, e aí nunca mais consegui voltar para a bancada. Daí de março de 2018 até março de 2019, que foi a minha dispensa mesmo, né? Foi 1 ano, eu não consegui voltar para a bancada, e de lá eu saí. É óbvio, quando você não consegue atender a expectativa da alta diretoria, não consegue cumprir esse desafio que foi colocado para você, você fica chateado, você fica triste. Eu fiquei, porque eu queria sair de outra maneira. Eu estava já construindo meu plano B de uma maneira muito calma, tranquila, paciente. Mas o seu plano B, você começou a construir bem antes disso, né? Bem antes da sua filha. Bem antes. A Comunicarte, a Antonella tem 6 anos. O Grupo Comunicarte vai fazer 10 anos no ano que vem. 4 anos antes. Isso, bem antes. E o que vocês faziam? Como que é? O que vocês fazem hoje? Como que... O Grupo Comunicarte, hoje, a gente começou como Comunicarte Treinamento. Porque eu e Marcelo, a gente atuava já na televisão. Então, a gente não podia, por exemplo, atuar na parte de gestão pública, por exemplo, ou atender políticos. Então, tinham algumas coisas que nós não podíamos fazer, mas outras a emissora permitia que a gente fizesse. Você diz assim, treinar políticos para propaganda eleitoral, é isso? Não. Também, ou para ter uma melhor performance de comunicação. Então, assim, eu poderia, por exemplo, treinar a Lenina, profissional, lá na clínica dela, sem aparecer, com autorização da emissora, mas eu não poderia se expor na sua clínica, por exemplo, entendeu? Então, assim, com isso, a gente passou a atuar muito forte no corporativo, ou seja, atendendo executivos, CEOs de empresas e times. Que precisavam se comunicar bem. Que precisavam melhorar a performance de comunicação. E aí a gente foi estudar para isso, a gente foi estudar... E assim, tem gente muito ruim de comunicação, quer dizer assim, muito travada, como que é? Eu não falo que é ruim, por quê? Porque é uma habilidade que você pode desenvolver, né, Lenina? Então, assim, se você falar, a Michele é ruim de fazer embaixadinha, eu sou, porque eu não tenho o hábito de praticar. Mas se eu começar a praticar, daqui uns anos eu passo de 1, 2 embaixadinhas para 10, 20. Então, né? todo mundo tem chance. Todo mundo tem.
e consegue melhorar e evoluir a sua comunicação, né? O seu desempenho, seja em apresentações, em vídeos, no dia a dia, com o seu time, com a sua equipe. Todo mundo, né, tem esse poder de se desenvolver e melhorar a sua comunicação. Então, por isso que eu falo que não tem pessoas ruins. É óbvio que tem pessoas mais travadas, mais tímidas, né, que tem uma dificuldade de falar, de construir um raciocínio, de construir um roteiro, nem que seja mental. Isso é natural. Mas essas pessoas, eu já vi pessoas assim virarem grandes comunicadores. Isso que eu queria saber. Então, tem chance para todo mundo. Sim. E como vocês fazem? Porque hoje vocês fazem isso, né? Vocês fazem treinamentos dentro da comunicação, tanto para uma pessoa quanto para times e tudo mais. E como que vocês fazem com as pessoas que têm pânico de falar em público? Eu acho que esse é um dos traumas, assim, se a gente for olhar de traumas, vamos dizer, não sei se posso dizer traumas, mas uma das grandes questões para grande parte das pessoas, falar em público. E aí, como que a gente faz para falar em público? Digo assim, dá uma dica. E para quem vai falar e... Como assim? Eu sempre gosto de fazer tudo com muita calma, muita cautela, muita paciência, justamente para você não criar crenças ruins nessas pessoas, né? Então, se eu falar para você, Lenina, vamos treinar aqui, e você vai e você faz, e aquilo para você é um pânico, você vai vivenciar aquilo até chegar aquele dia, você vai querer que chegue todos os dias do mundo, menos aquele. Né? Então, isso é natural. E você precisa de um preparo, né, para você enfrentar esse desafio. Eu faço uma comparação, eu vejo a minha filhinha hoje, tem 6 anos, ela sempre teve muito medo de cachorro. E eu sempre tive, né, quando criança. E como você perde esse medo? Aos pouquinhos, se expondo ao cachorro. De maneira, eu não vou colocar ela para passar a mão no Rottweiler. Né? Então, você pega um cachorrinho pequenininho, olha que belezinha, vem cá, a mamãe tá segurando a boquinha dele, vem passar a mão no pelinho dele. Né? Então, não é assim que você faz? A mesma coisa a gente faz nos treinamentos. Então, você começa menor, pequeno, treinando coisas possíveis. Por exemplo, gravar um vídeo para mim. Se eu tô aqui te treinando, Lenina, o seu primeiro passo, se você não gosta de gravar vídeo, se você não faz uma apresentação, ou se você não faz uma leitura em público, ou não lê um teleprompter, faz para mim, vamos começar? Ou seja, eu primeiro passo essa confiança para a pessoa, porque eu tô aqui para que ela confie em mim, né? Porque eu tô aqui para desenvolvê-la, eu não tô aqui para julgar se ela foi bem, se ela foi mal, se ela foi ruim. Eu tô aqui para dizer para ela, olha, vamos avançar nesse ponto, vamos avançar nesse ponto, e você tem capacidade. É o julgamento, né? Sim, e as pessoas têm o medo do julgamento do outro, né? Então, isso é natural. Então, você vai expondo as pessoas aos poucos. Eu posso chegar aqui, Lenina, e te dar todos os recursos para você evoluir. Se você colocar em prática todos os dias, você vai conseguir. Só que o que acontece? É igual a academia. As pessoas não fazem, né? Então, elas precisam do personal. Eu costumo dizer que eu sou o personal dessas pessoas na comunicação, que eu vou estar ali por algum tempo, por alguns dias. E se ela conseguir manter ao longo do tempo todos esses ensinamentos e praticar, colocar em prática, ela vai evoluir. A esperança, né? Ainda mais no mundo da internet, né? Que a gente precisa gravar vídeos, né? Sim. Enfim. E a esperança para quem não consegue. Não é que a esperança não, menina. É se é possível. É muito possível, né? E é óbvio que exige treino, exige dedicação, né? Eu quero fortalecer, criar músculos. Eu indo um dia na academia não vai resolver. Não. Indo 2 também não. Mas se eu for 2 anos, né? Então, praticar um processo, seguir a alimentação que a Lenina me passou, né? Ir para academia, seguir a série que meu personal preparou, ou que o professor indicou. É uma constância. A comunicação é isso. É você fazer dia após dia. E eu falo para todo mundo que eu vou dar uma certeza para vocês. Né? Eu falo que eu, em vez de motivar, no final eu desmotivo, mas é por uma boa causa. Você vai errar, você vai falhar, você vai se sentir incapaz, mas não desiste, né? Dá o próximo passo. Então isso é muito importante, sabe, Lenina? Você praticar, você não desistir de você. Por mais que naquele momento eu não estou preparada para pôr meu rosto na minha rede social, tudo bem, não tem problema. E tem gente que vai querer morrer sem passar por isso, e tudo bem, e tá tudo bem. Eu tenho uma clínica e eu não tenho habilidade de falar e não quero treinar, não quero falar, é uma coisa que para mim me faz mal, não curto. Tá tudo bem.
quem tem essa habilidade e que está de acordo com os seus valores, com os valores da sua clínica, que você pode pôr te representando. Ah, eu conheço a Michele, acho que ela trazer o conteúdo para minha clínica pode fazer sentido para mim. Ah, eu conheço a Lenina, né? E aí você não precisa se expor também. Agora, é óbvio, se você quer, você tem. Começa devagar, pequenos... E você acha, assim, que, por exemplo, você acha que melhora, por exemplo, a comunicação das empresas e de tudo mais quando tem alguém que é a cara da empresa? Isso engaja mais. Em termos de marketing, você fala? Isso, em termos de marketing. Sim, com certeza. Tipo, alguém olha e fala... Eu acho que sempre a cara da empresa é você. Né? Eu acho o dono da empresa. O dono da empresa, porque os valores da empresa estão de acordo com os valores do dono, né? Do empreendedor, do proprietário, enfim. Aí, quando você não tem essa habilidade, né, por que não encontrar uma pessoa que tem o teu perfil, fale a tua língua, independentemente se ela é conhecida ou não é conhecida, né? Tem tanta gente talentosa aí que não é do vídeo, não foi treinada para isso, mas que também tem talento, tanta gente jovem, né? E tem gente mais acessível, com um custo mais baixo, gente que tem uma história de uma carreira mais longa e tem um custo maior, né? Tem de todos os tipos. Então, assim, eu falo para as pessoas, pula fora dessa coisa de regra, você tem que gravar vídeo, não. O que é confortável para você, o que vai te fazer bem, o que faz sentido para você, entendeu? Não adianta eu chegar para o dono da empresa e falar, você vai ter que gravar agora. Por mais importante que seja, o que ele é bom? Ele é bom na escrita, ele é bom para dar ideias. Eu consigo traduzir isso e, se precisa de uma carinha ali, colocar alguém que tenha a ver para aquilo. Ou eu preciso, ele é uma pessoa mais reservada. Vamos investir no LinkedIn dele, é uma rede social que ele pode escrever, não precisa necessariamente gravar vídeo, ou compartilhar vídeos. Então, assim, eu falo para as pessoas, não tem regra. O nosso trabalho, ele é feito muito personalizado. A gente estuda muito as pessoas antes, né? Então, ele é muito personalizado. E aí eu falo, chegou regra para você, pula fora disso, porque as pessoas são completamente diferentes. E hoje no marketing, vamos dizer, a gente vê muita regra. Você tem que gravar tantos vídeos, você tem que fazer tantos posts, você tem que fazer na rede social, né? Assim. O que acontece? Lenina, você quer ter mais engajamento, você quer chegar a mais pessoas. Existem estudos, e isso é comprovado, que para você chegar mais, você tem que produzir conteúdo toda semana, bastante, tem que fazer os seus stories de manhã, à tarde, falar da sua rotina, postar não sei quantos na semana. Isso tudo bem, porque a leitura aí do algoritmo, isso tudo bem, mas eu digo assim... Isso é estatístico. Ok, e se para você ter essa presença online, não necessariamente você precisa disso? Então, por exemplo, você tem uma clínica muito bem estabelecida, você tem clientes, você já funciona muito bem no offline e isso vai bem, continua bem? Não precisa. Ok, você não precisa se matar de gravar vídeo se isso não é sua vontade, se você não gosta disso, se você não curte. Mas, a minha clínica tá perdendo pessoas, eu quero atrair mais gente. O digital hoje o grande a principal estratégia para atrair pessoas, ou para aparecer, ou para o meu nome chegar em outras pessoas. Ok, então como eu vou fazer isso para minha clínica aparecer, eu vou aparecer, o que eu vou fazer? Quais são as estratégias que eu vou usar para isso, né? Então, quando eu falo de regra, é nesse sentido, para que se a Lenina não tem habilidade, não quer e não tem prazer nenhum, por que eu vou obrigar ela a fazer isso? Vai ficar feia, né? Vai ficar tipo, mal encaixado, né? O meu sócio fala muito isso. Ele, por exemplo, ele fala, não me fala para eu postar meu café da manhã e como tá. Ele fala muito isso, fala assim, eu não ligaria, mas se para você não faz sentido, não faça. Né? Que tipo de conteúdo você pode postar que para você é bacana e que para o outro pode não ser, é extremamente natural. Então, quando eu falo dessa regra, é com você, é esse olhar para você, para o seu negócio. Agora, vou fazer porque tá todo mundo fazendo e tá dando resultado? Tudo bem? Então, você já tá fazendo de maneira consciente, né? Que você tá em busca de um resultado que você tá vendo que outras pessoas estão tendo, né? Mas eu sempre falo, converse com a pessoa para você achar que para você ter a certeza de que ela tá tendo resultado. Às vezes a gente acha que o outro tá tendo resultado. Ainda mais aqui, né? Eu vejo a Lenina postando os vídeos. E aí a Lê posta, fala, nossa, acho que ela deve estar com a agenda cheia. E aí eu vou conversar com a Lenina e ela fala, nossa, ninguém veio para mim da rede social. Não veio nenhum lead bom para mim da rede social. O que vem é que o
pessoal de Taubaté que já me conhece, que um indica o outro, eu fiz um programa com um e o outro indicou o outro, e assim, minha clínica hoje está com a agenda cheia. Então, assim, converse com as pessoas. O nosso meio hoje, como vivemos hoje com a quantidade de redes sociais, nos permite nos conectarmos às pessoas. Eu entro no seu Instagram, oi Lenina, prazer, você não me conhece, eu sou a Michelle Sampaio, olha só, eu vi que você está postando bastante conteúdo sobre nutrição, me diz uma coisa, eu estou querendo ir para esse caminho, dá resultado para você, você atrai leads quentes que realmente convertem em clientes para você? Ah, não, eu só faço aqui para manter conteúdo, que eu acho importante também para minha credibilidade, para manter meu nome em alta aqui na cidade. Não sei, quem vai me responder é você. Então, hoje, esse mundo que a gente vive nos permite nos conectarmos às pessoas assim, né? Verdade. E aí você bate o olho e fala, nossa, a Lenina deve estar com a agenda transbordando, vou fazer igual ela. Não, né? E também tem uma coisa que as pessoas não fazem, eu faço muito isso faz tempo já, eu quantifico. Então, por exemplo, na minha bio tem o meu WhatsApp do consultório e eu vejo quantas pessoas, é marcado assim, eu tenho uma tabela que eu marco para eu poder medir dessas pessoas, quantas converteram, quantas não converteram, porque às vezes as pessoas vão postando e elas nem sabem direito de onde veio, de onde não veio. Uma coisa é você fazer a coisa sistematizado para saber de onde veio e se realmente está dando resultado, né? Mensurar os resultados, vamos dizer, né? E muitas vezes a pessoa tá ali e viu, e nem é de fato para ela. Isso. Né? Às vezes ela quer saber só qual o valor, quanto custa. Né? Então, assim, eu acho que quando você fala de comunicação com um olhar para o marketing mesmo, eu acho que você tem que atacar diversas estratégias, desde offline e as estratégias online. Óbvio, marketing digital só cresce a cada ano. Claro que se você quer captar por esse meio, eu acho espetacular. Aí sim você aprender, saber como conduzir online o teu negócio para que ele cresça, né? E claro, você também ter esse olhar para outras estratégias, como você pode atrair clientes ou pessoas para o seu negócio de outra maneira. Então, assim, hoje, com a quantidade de veículos, de redes sociais, a gente às vezes se sente na obrigação de estar em todas. Sim, Mas, né, e não dá. o que tem a ver comigo, com o meu negócio, né? Um pouco se fazer essas perguntas, né, Lenina? E claro, se tiver a ver com você, colocar a cara, ser a cara da sua empresa é muito melhor, porque ninguém sabe melhor do que você, sobre a sua empresa, sobre os seus valores, sobre onde você quer chegar, sobre os seus resultados, né? Sobre os resultados dos seus clientes. Ninguém sabe melhor do que você. Mas é óbvio que não é o fim do mundo você não querer aparecer e não querer colocar a cara, mesmo que seja a sua empresa. Existem inúmeras outras formas. Então, é nesse ponto que eu falo para não se engessar. E para a gente terminar, qual assim, para a gente falar, um grande erro e um grande acerto que você acha que na comunicação as pessoas fazem instintivamente, assim, de maneira geral? Acho que o maior erro, como diria o Rubem Alves, né? Ele falava que hoje as pessoas, em vez de estudar oratória, deviam estudar escutatória, né? Já falecido Rubem Alves, então, assim, esse termo escutatória eu ouvi muito dele. Minha mãe era muito admiradora do trabalho dele, né? Então, eu acho que a escuta, acho que é o grande erro hoje das pessoas. E hoje que a gente não tem tempo, o celular hoje toma a nossa atenção, a gente está sempre sendo desviado do nosso foco, da nossa atenção. Eu acho que hoje o grande desafio para todos nós, ao nos comunicarmos, é a escuta. Né? A escuta com relação ao outro, né? Parar para ouvir verdadeiramente o outro. Né? Então, essa escuta atenta, mostrar para o outro que você está interessado nele, na história dele, né? E realmente é hoje o grande desafio, eu vejo. E aí você falou de um ponto positivo, assim, que você vê que instintivamente as pessoas fazem bem na comunicação. Que hoje as pessoas fazem bem? Se tem algum. Não, eu acho que outro ponto que eu ia falar, que é mais pro negativo, que é a falta de gentileza. Acho que outro ponto, hoje outro ponto que eu percebo é essa falta de gentileza na comunicação. A gente ensina as nossas crianças a falar, por favor, muito obrigado, e a gente não coloca isso em prática quando adulto, né? Eu vejo essa falta de educação, essa falta de cuidado, no delicadeza, trato com o outro. Delicadeza mesmo, de cuidado, né? Você vai
buscar um atendimento, por favor, muito obrigada. A gente às vezes não vê. Faz não sei o que para mim, pega não sei o que. A gente não vê. É muito um diálogo às vezes muito impositivo, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado, trazer essa gentileza é algo também que é muito positivo, mas que a gente não vê tanto hoje as pessoas trazendo essa linguagem mais positiva para o dia a dia delas. Mas hoje que eu acho que as pessoas estão fazendo muito bem é isso, se expor. Né? Então, hoje você vê muita gente enfrentando medo e gravando vídeo, e aparecendo, e se expondo, e testando, e treinando. Né? Eu acho que hoje eu vejo que as pessoas fazem muito mais do que antes, talvez porque antes a gente não tinha as redes sociais, não via tanto. Então, as pessoas não tinham tanto essa necessidade, essa vontade de se expor. Hoje eu vejo muita gente que fala, nossa, como ela tem talento para falar. Então, por exemplo, eu cheguei aqui e você falou para mim, Michele, nossa, eu te apresentando aqui, que situação, né, desconfortável. E eu falo, nossa, como a Lenina fala bem, como a Lenina se expõe. Então, você vê habilidades no outro que talvez você não via. Então, eu vejo muita gente hoje falar bem, se porta bem, se apresenta bem, né, se expõe de maneira interessante nas redes, né? Então, tem esse lado que muita gente que eu não imaginava faz muito bem. Isso daí eu acho que deve ser um grande ponto do seu trabalho. Alguém que você pegou, assim, totalmente cru, totalmente travado, de repente a pessoa vai lá e... Não é? Não é incrível? Teve uma pessoa, tem vários cases que a gente tem, mas teve uma pessoa de uma empresa que ela ia fazer uma apresentação no trabalho, um trabalho no exterior. E quando ela fez a apresentação, a gente tinha pouco tempo para trabalhar com ela. E aí eu e meu sócio, a gente conversou, a gente falou, puxa, cara, vai ser tá um puxado. desafio. A gente não vai conseguir fazer ele evoluir muito, era uma pessoa muito travada. E aí ele surpreendeu a gente de uma maneira, porque ele pegou firme, ele estudou, ele treinou, voltou de lá com um prêmio, né? Ficou em segundo lugar. Então, assim, ele foi uma transformação, assim, num tempo muito curto, muito rápido. Políticos que a gente treinou e que a gente viu um crescimento, um desenvolvimento muito grande. Porque, assim, gente, horário político é engraçado, né? E vocês treinam eles para falar de uma maneira mais solta, assim, né? Mais natural. Primeiro, para falar sem medo, para trazer um pouco do conteúdo que eles têm de dentro para fora e colocar uma forma nesse conteúdo, como eles podem colocar isso de uma maneira mais agradável para o público, né? Nada engessado, cada um dentro das suas necessidades, né? Então, a gente sabe que tem um político que às vezes ele tem um conteúdo muito bom, mas ele fala demais ou não consegue ser sucinto. Às vezes tem um político que ele não consegue colocar para fora o que ele tem dentro, não sai nada, ou a gente precisa colocar conteúdo para ele entender como falar aquilo. Outros precisam, tem um problema de fala, falam muito para dentro, ou outros são tímidos demais, não tem expressividade. Cada um é de um jeito. E tem alguns que nem tem conteúdo. Às vezes, você precisa fazer... Tem, mas assim, às vezes você precisa fazer a pessoa enxergar o conteúdo que ela tem. Às vezes... É difícil você pegar alguém que não tem nada de conteúdo. Às vezes tem, mas você consegue enxergar aquele ponto forte dela em determinada área, né? E aí você precisa desenvolver outros conteúdos, né? Se é algo mais generalista, por exemplo. Ou se é alguém específico de um tema e que aborda muito bem esse tema, o quanto você pode fazê-lo colocar esse tema, essa abordagem, esse conteúdo de uma maneira mais interessante para o público, entendeu? Que a maneira como ele coloca não é. Né? Então, assim, existem diversos pontos que a gente aborda, mas tudo passa por um trabalho... artesanal. Que você... personalizado, que você olha para aquela pessoa e aquele político é diferente do outro, né? Independentemente se é homem, se é mulher, cada um, às vezes, precisa de desenvolver determinada habilidade ali dentro da comunicação e outras, né? Então, por isso que é personalizado mesmo. Michele, muito obrigada. Foi uma honra conversar com você. Imagina, eu que agradeço. A gente via você na telinha lá e ver ao vivo e conversar, assim, é uma responsa. Entrevistar, assim, conversar com um jornalista é uma responsa. Imagina, eu que te agradeço, Lê, assim, o convite. Você é muito gentil, muito querida. Muito obrigada. A gente já se conhecia, né? E poder receber esse convite e atender você, para mim, também foi um prazer muito grande. E obrigada pela conversa. E espero que a gente se veja mais vezes aqui. Um beijo para todo mundo que te acompanha aqui.
E um abraço especial para os meninos que estão aqui nos ajudando aqui também. Obrigada. Duck, um abraço especial para você, Duck. Duck, famoso Duck, né, Duck? Obrigada, viu, Duck, por tudo aqui. Famoso que não quer aparecer, ó. Precisa fazer um treinamento de comunicação. Obrigada mesmo pelo Muito convite obrigada, e a viu? todo mundo aqui. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.